A paz do Senhor Jesus, gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional diário Café Espiritual. Eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, Niterói, Maricá, a Igreja Cidade do Reino. E é uma alegria ter você conosco para mais alguns minutos preciosos na presença de Deus, onde temos sempre uma palavra de Deus ao nosso coração. E hoje, nessa quarta-feira, ou talvez você que esteja ouvindo num outro tempo, num outro dia, num outro horário, estamos então nesse primeiro dia do mês de julho de 2026. E que bênção é podermos começar um novo mês clamando ao Senhor, orando e crendo que Deus, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que está sempre nos trazendo a verdade da palavra de Deus e nos mostrar que Ele está restaurando a nossa vida. Ele restaura todos aqueles que nele creem e que buscam a sua presença. Então pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, preparou já o seu café? Talvez você esteja iniciando o dia em consagração, mas que o Senhor, Ele renove a sua esperança através da sua poderosa palavra. O nosso salmo hoje, nessa nossa jornada contínua, estamos nesse livro de Salmos e esse livro que vai até o capítulo 150, então ainda temos muitos salmos pela frente e que você continue então nessa jornada conosco. E o texto hoje está em Salmos 80, versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A nossa introdução desses Salmos 76 a 80, nós vamos ver que pertence a um período em que Israel estava experimentando vitórias, mas também crises profundas, crises espirituais, crises nacionais, políticas. Então, nós vemos aqui, não é um contraste. Esses salmos, meus irmãos, 76 e 77, vão relatar para nós, através da narrativa bíblica, o poder soberano do Senhor. Vão recordar as grandes obras do Senhor em favor do seu povo. Já o Salmo 78, não é um salmo de Asaf, que apresenta uma retrospectiva da história de Israel. É um salmo bem grande, com muitos versículos. Então ele vai relembrar os milagres realizados por Deus, a rebeldia do povo, dureza dos seus corações e também destacar a fidelidade divina que nunca abandonou a aliança que Deus tem para com o seu povo. O Salmo 80 é uma oração clamando pela restauração de Israel após o período de devastação. O salmista, ele reconhece que somente Deus pode restaurar o que foi destruído. E é nesse salmo que eu gostaria hoje que nós pudéssemos ter no nosso coração essa verdade poderosa, de que quando nós nos lembramos da fidelidade do Senhor, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, e eu creio que você pode reconhecer isso, de como as mãos de Deus já operaram milagres e maravilhas na sua vida, nós encontramos esperança para confiar no presente e no futuro que está nas mãos do nosso Deus. É verdade que tem dias que nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos, e pensamos, poxa, quanto tempo, quantas oportunidades, quantos sonhos, aonde está o mover de Deus, o que está acontecendo? Mas aí a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é um Deus que restaura a nossa vida, Ele restaura a história da nossa vida, porque como o pastor Marcos sempre lembra, a nossa vida até aqui, ela não vai ser mudada. Deus não muda aquilo que já aconteceu. Ele vai mudar o daqui para frente. O hoje, o presente que já está nas mãos dele, E o futuro. Porque o passado
já vivemos, não tem como ser mudado, não é? Mas ele vai restaurar sempre. E o que já passou, eu creio, meus irmãos, que você pode ver e reconhecer as mãos de Deus sobre a tua vida. Então, o Salmo 78, ele diz: escuta, povo meu, a minha lei, e inclina os ouvidos à palavra da minha boca. O propósito do salmista era ensinar para as novas gerações que Deus era tudo na vida dele e tudo que Deus já havia feito. Porque ele continua dizendo lá no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das suas obras. Então, meus irmãos, o problema ali de Israel não era falta de provisão, mas um esquecimento. E quantas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez e murmuramos daquilo que ainda não aconteceu, que a gente está esperando, e murmuramos porque está demorando, mas esquecemos o quanto ele já fez, esquecemos os milagres que Deus já operou, esquecemos da fidelidade de Deus até aqui, esquecemos das promessas que Deus já cumpriu, e estamos só de olho naquelas que ainda vão acontecer. Mas Deus, ainda assim, ele continuava sustentando o povo. O salmista vai declarar isso. Lá no verso 38, ele diz: mas ele, que é misericordioso, perdoou-lhes a iniquidade e não os destruiu. Que paciência que Deus tem que ter conosco, não é verdade? Ele é extraordinário. A sua misericórdia é tão maravilhosa. E essa verdade, queridos, ela continua hoje operando na nossa vida. Paulo vai dizer que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre tem esse salmo, né? Salmo não, que a gente está falando de salmos. Temos sempre essa palavra em Romanos 8:28, lembrando que o apóstolo Paulo nos diz. E Deus, ele é esse Deus que transforma os nossos momentâneos fracassos ou perdas em grandes testemunhos. Ele vai transformar as nossas lágrimas em crescimento, meus irmãos. As nossas perdas, como diz, né, o pastor que eu tanto gosto, que são pedagógicas, as perdas, o ensino, o confronto, a correção de Deus, elas são pedagógicas. Para quê? Para que a gente entenda, aprenda e cresça. O Salmo 80 vai dizer: restaura-nos, ó Deus, no versículo 3. E é essa expressão que aparece 3 vezes nesse salmo que vai mostrar uma restauração. Mas a restauração só começa quando o povo reconhece a dependência em Deus. E isso acontece ainda hoje. Trouxeste uma vida do Egito, diz lá no versículo 8. Então, o cuidado de Deus, quando nós reconhecemos que nós dependemos dele. Aqui nesse salmo, Israel vai ser comparado a uma videira plantada pelo próprio Deus, que mesmo tendo sido corrigida, o Senhor ainda tinha um plano para ela. E assim acontece com a gente. Porque tem áreas na nossa vida que às vezes a gente olha e parece que está tudo seco. Talvez a fé não está se movendo. Talvez a família, o casamento, o ministério, a saúde física, emocional. Deus, ele continua sendo restaurador, meus irmãos. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Está lá declarado em João 10:10. Ele não veio só para salvar, ele veio para trazer vida abundante. A vida eterna, mas também aqui, nesse tempo presente, para restaurar nossa comunhão com ele, para renovar nossa esperança, para suprir a nossa necessidade. Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então, meus irmãos, Deus continua sendo o Deus da provisão, o Deus da restauração. Não olha o que você já perdeu, olha o que você já ganhou e ainda vai ganhar. Não estou falando de ganho monetário, estou falando, queridos, da obra mais preciosa, a sua salvação, a sua libertação, a vida com Deus,
que todas as demais coisas vai acrescentar na nossa vida. Ele vai começar de dentro para fora. Ele não vai dar aquilo que você quer porque você quer. Ah, Senhor, eu só vou me achegar a Ti se o Senhor me der o que eu preciso. Ah, meus irmãos, aí você está querendo fazer permuta com Deus. Deus não é Deus de permuta, não. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é majestoso. Ele vai nos dar tudo aquilo que precisamos, à medida que nós vamos aprendendo quem Ele é, à medida que nós vamos nos permitir desejar essa presença de Deus por quem Ele é. Então, que o nosso exercício diário seja nos lembrar. Anota lá naquele caderninho nosso, anota pelo menos 3 a 5 bênçãos de que Deus já fez na sua vida. Traga a sua memória. E aí, você acha que Deus parou por aí? Você acha que Deus não pode continuar fazendo? Ah, mas eu perdi, pastora. Depois de ter ganho, eu perdi. Mas perdeu por quê? Algum propósito tem. Nada é sem propósito. E o que você ainda vai ganhar? Com certeza, meus irmãos, Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Eu creio. Então lembra da fidelidade dele, para que a sua fé seja fortalecida e para que você espere pelos milagres desse Deus maravilhoso. Entrega ao Senhor todas as áreas da sua vida que precisam ser restauradas e ore especificamente por ela. Confie. O Deus que sustentou você até aqui, Ele vai continuar cuidando de tudo. Esses Salmos 78 a 80, e leia, a gente sempre lembra. Acabou o nosso devocional? Leia com calma, cada um deles. Tem o marcador, tem a canetinha na mão. Anote, porque esses salmos nos mostram que Deus nunca abandonou o seu povo. Mesmo falhando, a misericórdia dele permaneceu. Mesmo quando atravessaram desertos, a provisão dele foi contínua. Mesmo quando tudo pareceu destruído, a restauração foi possível. Então hoje, recomece. Passou, perdeu, já perdeu. Recomeça hoje. Permita que Deus, Ele te mostre que é Ele que escreve todos os dias a história da nossa vida. Ele já tem escrita desde que nós nascemos. E Ele nunca perde o controle de nada. Confia. Deus, Ele continua restaurando e provendo todas as coisas. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer mais um dia, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus fiel, misericordioso, de amor. Obrigada, Jesus, porque todas as vezes em que o Senhor nos sustentou, Pai, mesmo quando nós não estávamos percebendo, o Teu cuidado estava sobre nós. Aleluia! Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nos perdoa quando nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez até aqui. Esquecemos os Teus feitos, esquecemos cada milagre recebido e permitimos, Senhor, que a murmuração, permitimos, Senhor, que o medo, que a ansiedade, Senhor, seja maior do que a nossa fé. Perdoa-nos, Senhor. Nós hoje queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Estamos juntos, eu, esses irmãos, Pai, para colocar as áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, tocadas, Senhor, por Ti, Pai. Restaura principalmente a nossa comunhão contigo, Senhor. Aonde esse irmão, essa irmã perdeu a comunhão, aonde esse irmão, essa irmã perdeu o alinhamento com os céus, Pai. Restaura hoje, Jesus. Restaura a vida, restaura o coração, restaura a fé, restaura a família, restaura a saúde, restaura os sonhos, Senhor. Supre as necessidades, Pai, conforme as Tuas riquezas em glória. Nos ensina todos os dias a confiar
entregar a nossa casa, entregar os nossos cônjuges, entregar os nossos filhos, mesmo que pareça aos nossos olhos naturais que eles estão perdidos. Não, Senhor, o Senhor os alcançará, eles são teus, aleluia. Alcança-os, Senhor, alcança-os hoje, Pai, alcança-os, visita-os, Senhor. Não desista, Pai, de nenhum desses, Senhor. Oh, Deus querido, que o teu rosto resplandeça sobre nós, para que possamos viver debaixo da tua graça e da tua provisão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua quarta-feira, que o Senhor restaure tudo que parece perdido e Ele proveja no tempo certo tudo que você necessita. Até amanhã, nosso próximo devocional diário. E hoje, quarta-feira, nós temos toda a primeira quarta-feira do mês, nós consagra Kingdom. E esse mês de julho nós vamos ter encontro de inverno aqui na Kingdom Maricá. Então fica ligadinho nas nossas redes sociais para você saber a nossa programação, estar conosco. Vai ser uma bênção ter você juntamente conosco. Kingdom Niterói, Kingdom Maricá. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Shalom. Adonai.